Olá pessoal, tudo bem? Vamos ficar sabendo o que se passa em mais um capítulo da novela As Filhas da Senhora Garcia, mas antes, amigas, não deixem de se inscrever e deixar seu like. Na mansão Portilla, durante o café da manhã, Leonardo e Paula conversam com Arthur e comentam que, por mais que se pense, o que Mar fez não tem perdão, pois ela abusou da confiança de Luiz, que jamais teria duvidado de sua esposa, mas ela lhe dava um remédio escondido de todos, inclusive dele, e embora agora já esteja presa e tenha confessado que deu as gotas, insiste que não sabia o que era, que ainda que não acreditem nela, o julgamento deveria ser acelerado, mas Arthur pondera que não há pressa, porque a verdade virá à tona, sendo mais importante a recuperação de seu pai. No hospital, Nicolas conversa aflito com o médico e pergunta pelo estado de saúde de Luiz, e o doutor explica que foi muito estresse, que aplicaram um calmante para proteger o coração, mas após a avaliação inicial vê uma resposta surpreendentemente boa, com possibilidade real de recuperação, o que enche Nicolas de esperança e gratidão, levando-o a afirmar que sabia da força de seu pai, e, enquanto o médico explica que pediu análises para verificar a intoxicação, Nicolas aceita e agradece emocionado. Animado pelas boas notícias, Nicolas liga para Arthur e lhe diz que Luiz acabou de acordar, e Arthur, incrédulo e surpreso, pergunta se o pai está bem, ouvindo que, apesar do calmante dado devido ao estresse, o médico vê sinais muito positivos, o que o leva a decidir imediatamente ir até o hospital para ver o pai junto de seu irmão. Arthur então avisa Leonardo e Paula de que Luiz reagiu e, embora esteja sedado, está melhor, e decide ir ao hospital, sendo acompanhado pelos dois. Enquanto isso, Lupita encontra Paula e pergunta se é verdade que Luiz melhorou, dizendo que ouviu por acaso o que Arthur comentava, e Paula confirma com certo desdém, mas reconhece que é uma grande surpresa, já que tudo parecia perdido, porém alerta que isso não deve significar que Luiz vá perdoar Mar, lembrando que ela quis matá-lo, mas admite que ainda procuram provas para confirmar, deixando claro que Lupita deve se manter firme em sua declaração para que nenhuma surpresa prejudique o caso e, Lupita, convicta, responde que sabe o que viu na casa de Susana e percebe que ela não comeu nada, insistindo para que prove algum prato ou que aceite algo diferente. Mas ela confessa estar sem apetite e com náuseas, o que faz, atencioso, sugerir um chá de hortelã, lembrando que sua mãe usava isso quando estava grávida. E embora Camila tente minimizar que ela consulte o médico, pois o mais importante é o bem-estar dela e do bebê, e termina dizendo que só precisa tê-la ao seu lado para que tudo fique bem. Enquanto isso, em sua casa, Rocio assiste ao noticiário na televisão que informa que segue a investigação pela tentativa de homicídio contra Luiz Portilla e que a promotoria continua reunindo provas contra Mar, e logo em seguida telefona para Ofélia, jogando em sua cara que foi demitida da mansão porque sua filha tentou matar Luiz. E apesar da revolta de Ofélia, que defende a inocência da filha, Rocio afirma que ninguém pode vencer a família Portilla e que ela está perdida, mas lhe oferece ajuda como aliada caso precise no futuro. De volta ao hospital, o médico se reúne com os filhos de Luiz e explica que os exames mostram melhora, com diminuição da intoxicação, ainda que não desaparecida, destacando que não é possível prever como ele reagirá, mas confirmando que o progresso é evidente, autorizando-os a visitá-lo, embora alerte que devido aos calmantes, Luiz ainda não pode se comunicar, sendo incerto o tempo necessário para que isso ocorra, e recomenda que seja mantido tranquilo, sem revelar a ele o que aconteceu, até que haja mais evolução, ressaltando que as autoridades ainda não podem tomar depoimento, e conclui que o mais importante é preservar o avanço já conquistado, recebendo o agradecimento emocionado dos filhos que se comprometem a cuidar de seu pai. Na mansão Portilla, Paula, enquanto conversa com Lupita sobre suas preferências no almoço e comenta que está cansada de sempre comer frango, recebe a inesperada visita de policiais que chegam com um mandado judicial, informando que vão realizar uma busca completa na casa em busca de provas que completem a investigação pela tentativa de homicídio contra Luiz Portilla, e, mesmo diante da resistência de Paula, que insiste que nada poderia ser feito sem a presença do advogado da família, os agentes entram e dão início à revista. No apartamento de Valéria, Ofélia se despede da filha dizendo que vai visitar Amparo, o que desperta o desejo de Valéria em acompanhá-la. Mas Ofélia recusa, explicando que precisa tratar de assuntos particulares, e diante da insistência da filha, ela apenas reforça que seria melhor manter algumas coisas em segredo para não sobrecarregar sua cabeça, pedindo que depois se encontrem para o jantar.
Enquanto isso, Paula, nervosa, liga para Leonardo e, aflita, lhe conta que a polícia está na casa cumprindo o mandado, que não podem entrar nem sair e que a situação a deixa muito tensa, pedindo que ele vá imediatamente ao seu encontro, e Leonardo confirma que está a caminho. No hospital, Arthur conversa com Camila, que está abatida e silenciosa, e tenta animá-la dizendo que o médico já deu notícias de que tudo ficará bem, pois o bebê que ela espera terá o avô ao seu lado, e enquanto ele demonstra alegria pela gravidez e curiosidade em saber o sexo do bebê, ela tenta disfarçar as náuseas que sente, e ele aproveita para comentar que, embora seu relacionamento com Valéria tenha terminado, eles continuarão trabalhando juntos, defendendo a dedicação dela como modelo, o que incomoda Camila, que não entende como essas mulheres entraram na vida deles e trouxeram tanta destruição. Ofélia vai até a casa de Rocio e, em uma conversa intensa, afirma acreditar firmemente na inocência de Mar, acusando Paula de ser a verdadeira culpada, enquanto Rocio lhe responde que todos na família Portilla são iguais e sempre se protegem entre si, e diante da determinação de Ofélia em não desistir de sua filha, as duas mulheres reconhecem que se parecem, pois ambas já sofreram as consequências do poder dos Portilla, e decidem unir forças como mães que lutam pelos filhos contra essa família. De volta à mansão Portilla, Leonardo, Paula, Nicolas e Lupita aguardam o resultado da busca, quando os policiais retornam dizendo que encontraram um frasco de remédio, revelando que ele estava dentro da bolsa de Lupita, o que provoca espanto no grupo. Em seguida, Ofélia reafirma a Rocio que, ao contrário dela no passado, está disposta a lutar até o fim para tirar Mar da cadeia, custe o que custar, e Rocio concorda que chegou a hora de se unirem sem enganos para mostrar ao mundo que os Portilla escondem segredos capazes de destruí-los, oferecendo sua própria experiência e informações para fortalecer a luta conjunta. No hospital, Priscila encontra Arthur na recepção e, emocionada, lhe diz que soube da melhora de Luiz e que deseja sua felicidade, aproveitando para se desculpar pelos erros que cometeu no passado e pela forma como tratou, pedindo perdão e reconhecendo que aprendeu que o verdadeiro amor é desejar o bem e a felicidade da outra pessoa, mesmo que não seja ao lado dela, despedindo-se com um desejo sincero de que ele encontre a felicidade. Mais tarde, Nicolas se encontra com Valéria e lhe conta com entusiasmo que a polícia encontrou provas que ajudarão a demonstrar a inocência de Mar, revelando que o frasco com remédio foi achado entre os pertences de Lupita, a mesma que havia acusado Mar de dar as gotas a Luiz. E ainda que Valéria se mostre surpresa e indignada, Nicolas explica que a empregada foi presa e que agora o advogado está trabalhando para que Mar possa responder em liberdade, recebendo de Valéria um agradecimento emocionado, que reforça que jamais esquecerá que ele nunca duvidou de sua irmã. No hospital, Priscila conversa com Camila e pergunta como foi a consulta com o médico e se o bebê está bem, ouvindo que tudo parece estar normal, que apenas foram solicitadas algumas análises de rotina, o que a tranquiliza, ainda que Camila comente sobre as dificuldades financeiras pelas quais estão passando, recebendo de Priscila a garantia de que não precisa se preocupar com pagamento algum, mas também a advertência de que precisará se acostumar a uma vida diferente daquela a que estava habituada, ao que Camila responde com firmeza que quando Luiz se recuperar, tudo mudará, pois Mar ficará na prisão e ela finalmente poderá voltar para sua casa. No apartamento, Nicolas e Valéria comemoram emocionados, trocando um abraço, quando são interrompidos por Ofélia, que chega e recebe a notícia de que novas provas foram encontradas e de que o advogado lutará para que Mar possa responder ao processo em liberdade. E mesmo com a revelação de que o frasco de remédio estava entre os pertences de Lupita e que por isso ela foi presa, Ofélia reage incrédula, dizendo que não acredita que tenha sido ela, mas reconhece que ao menos essa situação ajuda sua filha a não permanecer na cadeia, e pede com insistência que o advogado não pare de lutar até que a verdadeira culpada pague pelo que fez. Na mansão Portilla, Paula, surpresa e em tom de falsidade, comenta com Leonardo que não consegue acreditar que Lupita, após tantos anos de confiança, tenha feito algo tão grave, sugerindo que pessoas de serviço são traiçoeiras, enquanto Leonardo desconfia da reação da empregada e diz achar tudo muito estranho, mas Paula insiste que foi uma atuação, relembrando que desde o início Lupita e Rosita odiavam Ofélia e Mari e que, portanto, tudo poderia ter sido planejado contra ela, mesmo que Leonardo considere complicado imaginar que Lupita teria conseguido agir sozinha, levantando a hipótese de que alguém da própria família poderia estar envolvido, ao que Paula responde que a lição é serem cuidadosos com quem contratam e garante que vai mudar.
Mais tarde, Ofélia e Valéria conversam com Nicholas e perguntam ansiosas quando Mar sairá da prisão. E ele explica que há todo um procedimento a ser seguido, mas pede que tenham paciência, assegurando que o pior já passou, o que acalma Ofélia, que agradece sua dedicação, despedindo-se para permitir que Nicholas converse a sós com Valéria. Sozinhos, Valéria agradece a Nicholas por nunca ter duvidado de sua irmã e por tudo o que fez, afirmando que jamais esquecerá este dia, e ao mesmo tempo conversa sobre seu trabalho, ouvindo dele que talvez precise fazer fotos para uma campanha nos Estados Unidos, além de receber a boa notícia de que Luiz já está reagindo, o que a enche de esperança, mas logo desabafa dizendo não saber se será capaz de perdoar Arthur por não ter confiado nela, ao contrário de Nicholas, que a aconselha a não pensar nisso e a tentar resolver, ainda que ela demonstre incerteza quanto ao futuro de seu relacionamento. Na prisão, Saul conversa com seu irmão enquanto lhe mostra uma revista com notícias sobre a tentativa de assassinato de Luiz Portilla, reconhecendo que Paula, a quem conheceu no passado como uma jovem disposta a tudo e que usava sua beleza como arma, poderia estar envolvida, pois acredita que ninguém pode sustentar uma farsa para sempre, enquanto seu irmão o adverte para não se expor, temendo por sua segurança, mas Saul, convicto, diz que se Paula realmente está envolvida em mais problemas, isso poderá ajudá-los, e que certamente não são os únicos inimigos dela, decidindo esperar e encontrar alguém que a odeie ainda mais. Juan se despede de Camila dizendo que vai trabalhar, pedindo que ela descanse e cuide da mãe, enquanto promete voltar para o jantar e revela que passará no hospital para ver o pai, e diante da pergunta dela confirma que Luiz está melhor, o que a deixa feliz, aproveitando então para entregar-lhe o dinheiro da consulta e insistindo que cumpre sua palavra, afirmando que jamais falhará com ela nem com o filho, reforçando que ambos são o que há de mais importante em sua vida e garantindo que mesmo que precise trabalhar dia e noite, nunca deixará faltar nada, despedindo-se emocionado. Na empresa, Nicholas encontra Leonardo no escritório de Luiz e se surpreende, mas Leonardo explica que o patriarca, antes de adoecer, o colocou no comando depois de demitir os filhos, e por isso agora é ele quem toma conta de tudo, afirmando que não tinha a obrigação de avisá-los e que apenas cumpre a decisão do pai, enquanto Nicholas, incomodado, diz que lamenta vê-lo tão à vontade naquela cadeira e lembra que sempre esteve ao lado de Luiz, ao contrário dele que só pensa no poder, mas Leonardo rebate afirmando que nem ele nem Arthur têm mais direito do que ele, e apesar da tensão, Nicholas prefere não se desgastar, deixando claro que aproveite o cargo apenas até o pai se recuperar. No quarto do hospital, Arthur acompanha Luiz, que já acordado e consciente, agradece os cuidados e diz que por mais que se esforce não consegue se lembrar do que aconteceu, demonstrando angústia, e o filho tenta acalmá-lo explicando que esteve grave, com o coração muito frágil, mas que agora sua recuperação é considerada um milagre, ao que Luiz agradece a Deus e à Virgem, perguntando ansioso pela família, pela casa e pelo escritório, mas Arthur insiste que deve se concentrar apenas em descansar. Embora o pai perceba que ele esconde algo, pedindo então para ver Mar, e Arthur, apesar de resistir, acaba concordando. Enquanto isso, Ofélia, aflita, conversa com Valéria e pergunta o que Nicholas lhe disse, e a filha explica que ele já reuniu os documentos com o advogado e que não há mais o que esperar, pois ele mesmo está a caminho, enchendo Ofélia de esperança, que reza pedindo a Deus que Mar seja libertada, enquanto Valéria tenta acalmá-la afirmando que é só uma questão de paciência e lembrando que Nicholas sempre cumpre o que promete, o que deixa Ofélia confiante de que finalmente tudo dará certo. De volta ao hospital, Luiz continua frágil e questiona o médico sobre sua condição, ouvindo que seu coração sofreu um forte impacto mas que está se recuperando bem, ao que responde que precisa sair logo para resolver os assuntos da família, confessando não saber o que está acontecendo. E o médico o adverte de que seu maior problema sempre foi se preocupar com tudo menos consigo mesmo, revelando inclusive que pediu aos filhos para controlarem as visitas e darem informações apenas aos poucos, garantindo que não precisa se preocupar com Mar, pois ela está bem. No corredor do hospital, Rocio se aproxima de repórteres perguntando sobre o estado de Luiz Portilla e percebe que ninguém tem informações precisas, até que é abordada por Mateu, que demonstra interesse em comum pela família e se apresenta como amigo de Arthur, dizendo que ele é um rapaz exemplar que não merece um pai como Luiz, deixando claro seu desprezo pelo patriarca e pela família, exceto por Arthur, e durante a conversa descobre que Rocio também guarda ressentimentos contra os Portilla. Então, percebendo que tem um inimigo em comum, ele propõe trocarem contatos para se ajudarem no futuro, o que ela aceita com cautela.
Pouco depois, Camila entra no quarto e, emocionada, abraça o pai dizendo o medo que teve de perdê-lo e de não poder resolver a briga que os afastava, confessando que precisa dele mais do que nunca e pedindo que nunca a deixe, enquanto Luiz, apesar da fraqueza, a consola afirmando que está ali com ela. Até que o médico interrompe a cena pedindo que o paciente descanse e Camila, embora relutante, obedece, despedindo-se com carinho e prometendo amor eterno, enquanto Luiz pede novamente que não se esqueçam de chamar Mar, pois deseja vê-la. Na empresa, Leonardo age como diretor e pede à secretária que encaminhe documentos ao jurídico e convoque Hector, mas ao descobrir que ele está com Nicholas, demonstra irritação, convencido de que sem um líder claro a companhia pode ruir, e por isso ordena que seja redigido um comunicado oficial ao Conselho Administrativo declarando-o como diretor-geral da Textile Sportila, determinado a consolidar o poder que tanto ambiciona. E finalmente, diante dos portões da prisão, Ofélia e Valéria, em lágrimas e tomadas pela emoção, abraçam Mar com alegria, celebrando a tão esperada libertação e agradecendo a Deus pelo reencontro, aliviadas por vê-la fora daquele lugar.